E aí, gente, bem-vindos ao Perfil VetK. Meu nome é Kaline Rocha e nesse vídeo eu vou contar como foi meu primeiro semestre de Medicina Veterinária. Bom, eu já tô no terceiro semestre, né? Tô indo agora em 2023 pro terceiro semestre. E vou contar como foi meu primeiro semestre nesse vídeo. No próximo vídeo eu vou contar como foi o segundo. Deixei as coisas aqui anotadas pra eu não me perder e a gente vai seguir no vídeo. Bora pro vídeo? Então, eu comecei o primeiro semestre já no começo do ano de 2022 e quando tava começando a voltar as coisas, porque ainda estava em pandemia, então tava aquela questão se ia ser presencial ou não, mas tipo assim, tava bastante porcentagem que ia ser presencial. Só, né, vou falar da recepção como foi. As 3 primeiras aulas que a gente teve, que ia ser matérias, que ia ser presenciais, foram online. Então lá, tipo, eles explicaram o plano de ensino, como ia ser, já com o calendário assim, sendo presencial mesmo. Mas eles falaram, né, se, sei lá, até outro dia não for, a gente muda o roteiro, enfim. Mas as 3 aulas foram online. Então eles explicaram como ia ser, como era a faculdade. Só que tem um porém, a faculdade que eu estou é nova, tipo assim, é a Cruzeiro do Sul, só que aqui, onde eu moro, é nova a faculdade. Então, tipo assim, nem os professores conheciam. Porque teve, tipo assim, era nova no sentido de que já teve aula com os alunos, porém ninguém foi na faculdade, né, do jeito presencial. Então a recepção foi desse modo com os professores, só que com os alunos não teve aquela questão, né, de recepção, de falar como é a faculdade, de mostrar, tipo, como é cada matéria. Então, em relação a isso, não teve. Trote teve, mas foi bem, tipo assim, a gente chegou, demorou um tempinho até eles convidaram pro trote, e eu não fui, porque era mais questão, tipo, de bebedeira, zoação e tudo mais, e eu não curto isso, então eu não fui. Mas não teve, tipo assim, explicando, sei lá, um grupo de estudo, ou eu queria que tivesse isso, eu senti falta disso. Mas eu entendo um pouco por questão que era novo também pra eles, então ficava meio difícil, mas eu queria que tivesse essa ajuda em relação, tipo, falar como é os professores e cada matéria em si, essa ajuda. Bom, as matérias que eu tive no primeiro semestre foram 5, 2 online e 3 presenciais, as 3 que eu falei que tiveram, né, as aulas online, contando como foi cada uma. Bom, as 3 presenciais foram Biologia do Desenvolvimento Animal, Anatomia Descritiva dos Animais Domésticos, Genética Animal e as 2 online, que foram Metodologia de Pesquisa e Biomoléculas. Bom, Biologia do Desenvolvimento Animal é praticamente histologia, é a base ali de histologia. Confesso que eu gostei, porque eu gostava muito disso na minha escola, de organelas, dessas coisas assim, eu gostava bastante. E também falando das especializações da célula, enfim, eu gostei bastante dessa matéria. E eu não senti dificuldade, assim, foi uma matéria que eu gostei. Genética animal, eu também gostei, só que eu tava com o pé atrás, até que tem um stories eu falando disso, sobre os cruzamentos, porque eu gostava bastante de genética, só que me pegava muito essa questão de cruzar e ver se tava certo ou não, se quem era filho de quem, se as características davam certo, DNA. Então eu me embolava meio com isso, mas graças a Deus a professora, assim, ajudou a gente bastante, mandando atividades. Então, tipo, nossa, me ajudou muito, muito mesmo, porque na escola eu tinha dificuldade em questão disso. Sério, eu tinha muita dificuldade. Eu achava que eu acertava, aí quando eu via tava errada, eu ficava tipo, poxa vida. Mas aí, graças a Deus, na faculdade deu certo. E é outro sentido, sabe? Na faculdade realmente, tipo, ajuda e vai com calma, sabe? Não é que nem a escola que você vai apressada, assim, porque tem outra coisa. Não, porque ali a matéria é só genética. Então eles vão focar nisso, vão com calma, que você vai aprender. Se você também tem dificuldade, que nem eu, calma, sabe? Vai devagar e vai perguntando pro professor, né? Vai falando até que você tem dificuldade, isso ajuda muito. Eu até fiquei muito feliz que ela mandou uma atividade e eu consegui acertar, tipo assim, a maioria, sabe? Então eu fiquei muito feliz mesmo. Então é com calma, né? Não vai achar que eu não era bom na escola, que você não vai ser, não, porque é outro ritmo, outra vibe lá. Bom, teve também anatomia descritiva dos animais domésticos. E são alguns, né? Porque muita gente acha que, sei lá, ave é, ou sei lá, peixe é, mas não é. Os animais domésticos, né, que a gente estuda, pelo menos na minha faculdade é assim,
A gente estuda os animais ruminante, os carnívoros e os herbívoros, né, que são os equinos e tudo mais. E é isso que a gente estuda. Eu acho que não esqueci de nada, se eu esqueci eu vou colocar aqui. Mas essas foram as matérias presenciais. As online, teve biomoléculas e metodologia de pesquisa. A metodologia de pesquisa é mais para ajudar em relação ao trabalho e principalmente eu acho que tipo assim, ajuda bastante explicar como é a iniciação científica, né, como fazer pesquisa, essas coisas. Também ajuda bastante pro TCC, que é no final da faculdade. Essas aulas online eu não curti tanto, porque sei lá, você não rola, sabe? Tipo, para mim não rola. Ainda mais porque são aulas, tipo assim, já gravadas, entende? Se fosse, pra mim, se fosse aulas online, mas que fosse, tipo assim, ali presencial, sabe? No sentido como, falar, online ali no bate-papo ao vivo, isso que eu quero dizer. Seria melhor, mas como já é gravada, acaba, tipo, não dá, sabe? É muito chato de assistir, mas eu tentava assistir tudo, fazer, tipo assim, tinha aula e você recebia também o material, então eu tentava, né, assistir a aula e ir grifando pra ir me ajudando, porque senão, nossa, era muito chatinho. E aí, quando a gente terminava de assistir, tinha uns exercícios lá pra gente fazer, e a gente fazia, respondia, e aí depois já vinha a nota, e depois tinha uma prova. Bom, as matérias foram essas, né? Agora eu vou explicar, assim, como foi minha forma de anotação e tudo mais. Bom, minha forma de anotação, né? Os professores sempre antes da aula, eles disponibilizavam slides. Então, eu pegava, baixava esses slides. Eu tenho até também aqui stories, tipo, explicando direitinho. Eu baixava os slides, imprimia em cima deles. Então, né, eu imprimia, aí a professora ia falando, eu ia jogando setinha e escrevia cada um deles. Bom, foi isso. Já em anatomia, isso foi em biologia do desenvolvimento animal, que me ajudou muito, e genética animal. Porém, em anatomia, a professora, ela não disponibilizava os slides. Ela não deixava que a gente tirava a foto e nem mandava pra gente por direitos autorais e tudo mais, porque tem vezes que ela colocava imagem de livros e ela já falou que deu um problema outra vez, então ela não colocava. Então acabava sendo muito complicado. Porque, que nem, por exemplo, eu tenho até aqui de anatomia, porque ela só ia falando e aí, tipo assim, tinha um slide lá eu escrevendo. Só que era muito complicado, porque tipo, tinha muita coisa no slide, aí eu tinha que ir escrevendo e ela falando, e aí eu chegava em casa e não entendia nada do que eu tinha escrito. Deixa eu tentar achar. Porque ela falou, né? Aí depois ela falou que ia mandar em tópicos. Só que, tipo assim, eu nunca tinha visto, né? Eu falei assim, como ela vai mandar em tópicos? Se eu não entender e tudo mais, se eu perder isso. Foi no primeiro dia presencial, então, desespero, né, gente? Ai, eu não tô achando, peraí. Aqui, ó, foi primeiro esse aqui. Foi de histologia, esse daqui. Até que, tipo assim, tá muito estranho, eu não consegui entender nada. Eu fui pegar isso aqui pra estudar e não entendi nada. Porque era muito questão, tipo, que ela explicou os planos. Então eu ficava, tipo assim... Até que eu tentei aqui, ó, colocar dorsal, caudal, mas sem imagem, tipo assim, fica muito estranho. Eu não consegui estudar, eu fiquei, tipo assim, não vai rolar desse jeito, é sério. Ó, aqui também tem uns tópicos que eu coloquei pontinho e fui colocando, tipo, tudo que eu escutava, só que, tipo assim, foi muito complicado. Eu não consegui estudar. E aí eu fiquei ansiosa em relação a isso e, tipo, preocupada. Falei, gente, como eu vou estudar anatomia? Tipo, não tá fluindo. E aí depois ela mandou um roteiro de estudo, que é muito bom esse resuminho, só que acaba que eu tinha que imprimir também. E fora as aulas práticas também que tinha que imprimir. Então, tipo assim, tinha muita coisa a imprimir. Eu vi que a longo prazo isso não ia dar certo, ia gastar, tipo, muito. Então, porque, tipo assim, toda vez eu tinha que imprimir, ainda mais, tipo assim, a anatomia nem tinha tanta coisa, como era, ossos no começo, não tinha tanta coisa assim colorida. Mas os outros tinham, então, tipo assim, era muita tinta que eu gastava, fora os papéis, tipo assim, muita coisa. Então, aí eu decidi comprar um tablet, né? Eu falei, fiquei pesquisando muito em relação a isso. E eu falei assim, não, eu acho melhor eu comprar um tablet, porque aí já fica tudo aqui. Fora isso, eu vou também poder ler livros da faculdade ou livros de outras coisas, porque eu gosto também bastante de ler livros. Então eu decidi comprar um tablet. E depois eu quero fazer um vídeo mais explicando sobre isso, mas eu resolvi comprar um tablet, consegui um bom preço, e aí comprei. E aí eu comecei a usar ele nas minhas aulas. E, gente, me ajudou demais. E aí eu comprei e comecei a fazer anotações por ele. Então lá eu baixava o slide e ia anotando com ele. E aí eu até pedi pra professora, né, tem um Blackboard que você consegue conversar com o professor.
E aí eu nem sei se ela foi por causa disso, mas é porque eu mandei pra ela, acabou não respondendo, mas ela fez isso. Então eu acho que talvez ela tenha visto. E aí eu pedi pra ela, se tivesse como ela mandar esse resumo antes da aula acontecer, porque aí eu conseguia anotar em cima. E é essa mesma professora que ela falou que não disponibilizava os slides por causa dos direitos autorais. Aí o que ela pegava? Ela pegava e fazia um resuminho. Então tudo que ela falava na aula, ela colocava em tópicos nesse resumo. E eu gostava bastante. Só que como, né, antes, na primeira aula, eu não sabia como funcionava isso, não tinha imagem, tudo mais, eu ficava perdida. Mas aí depois, com ela mandando antes da aula e eu vendo como que era, e também comigo, né, tipo assim, num tablet anotando, foi, tipo, excelente. Eu fiquei bem mais aliviada. E eu comecei a fazer, tipo assim, as anotações só com o tablet mesmo. Eu só usava o caderno quando a professora passava na lousa. E a professora de genética, quase sempre, tipo assim, algumas vezes, quase sempre não, né? Mas algumas vezes ela passava alguns esquemas na lousa e eu preferia fazer no caderno. Então eu vou mostrar aqui alguns. Que nem, por exemplo, esse aqui, ó. Esse aqui ela fez o esquema na lousa. Aí eu peguei e copiei aqui mesmo, que eu achei melhor. Porque o meu tablet não é aquela... Como chama? O pen que já vem aquela caneta que já vem no negócio, sabe? Que carrega, enfim, não é aquela. Então eu achava meio dificuldade pra escrever, tipo, rápido. Então eu pegava e escrevia aqui mesmo. Geralmente eu escrevia quando chegava em casa, porque eu esperava ela explicar tudo mais. Aí chegava em casa e eu já passava limpo aqui bonitinho. Então essas coisas, quando eu tinha resumo, quando eles passavam na lousa, tipo assim, escrevendo bastante, eu escrevia aqui. Mas quando era só alguma coisa, tipo referente ao slide, eu escrevia tudo no tablet. E aí foi isso que eu escrevi, né, de genética, né, que ela passava na lousa. Biologia do desenvolvimento animal, tipo assim, quase nunca. Na verdade, não tem nada. Ela não passava na lousa. Então, até que, tipo assim, biologia do desenvolvimento animal, eu só tenho da primeira aula, que foi online, mas do resto, tipo assim, não tenho nada no caderno. Só tenho nos slides mesmo as anotações. Bom, vamos lá para as aulas práticas. As aulas práticas, eu só tive de biologia do desenvolvimento animal e de anatomia descritiva dos animais domésticos. A gente ia pro laboratório e a gente não podia levar celular, a gente não podia levar tablet, nenhum eletrônico. E nem podia, tipo assim, a gente não podia levar pra estudar e nem pra tirar foto, tipo, nada. Então, o que a professora fazia? Ela pegava e fazia um roteiro de aula prática pra gente levar. Então, ela fazia desse jeito, em tópicos. Então, tipo assim, depois eu quero mostrar a maneira que eu estudava, porque senão aqui esse vídeo já vai ficar muito longo, já tá 8 minutos. E aí, tipo assim, ajudava bastante. Ela colocava os tópicos, cada parte que a gente tinha que estudar, e os outros com imagens, né, de cada osso, de cada parte. Esse dos ossos, por exemplo, mas tem também de músculo, enfim, tem de outras coisas. E aí a gente pegava e levava esse roteiro de aula prática que ela fazia, a gente levava e estudava com base nisso. E aí, já biologia do desenvolvimento animal, a gente podia levar tablet, a gente podia levar celular, tudo. A gente podia filmar também, isso ajudava bastante. E aí, no primeiro semestre, ela falava pra gente observar as lâminas e desenhar. Então, nisso eu usava o caderno. Nessa parte eu já usava o caderno, já em aula prática de anatomia eu não usava. Que era isso daqui, ó. A gente pegava, né, a gente estudava, tipo assim, sei lá, tá estudando, por exemplo, aqui era glândulas. Então, a gente ia lá, via e tudo mais, depois desenhava, ó, bonitinho. Na verdade, no primeiro semestre, tipo assim, a gente estudava, tipo, tecido epitelial, tecido muscular, tecido nervoso, não era sistemas. Era, tipo assim, por tecidos. Então, tipo assim, tecido epitelial glandular. Aí a gente pegava, via e depois desenhava aqui. Eu consegui desenhar bem bonitinho no começo, mas depois, tipo assim, foi pegando, assim, algumas coisas eu nem consegui desenhar. Mas, assim, no começo eu desenhei bem bonitinho, como se fosse, como eu estava na lâmina, sabe? Tipo, redondinho, eu pegava e fazia bem bonitinho. Então, nisso eu usava o caderno. Em relação a livros, eu não comprei nenhum livro no primeiro semestre. Inclusive, eu tô no terceiro e não comprei. Eu não precisei comprar nenhum livro, porque na minha faculdade tinha a plataforma Minha Biblioteca. A Minha Biblioteca é uma plataforma, tipo assim, tem todos os livros que você imaginar de estudos, sabe, de faculdade. Tipo assim, tem muito livro, muito livro mesmo. E eu posso ler não só da minha área de medicina veterinária, mas como eu posso ler, tipo assim, livros, sei lá,
de psicologia, tipo assim, de farmácia, tipo assim, tem todos os livros lá que eu tenho acesso. Então eu não precisei comprar nenhum, porque tudo que eu precisava, eu usava lá. Até que, tipo assim, eu não precisei. Teve gente na minha faculdade que comprou livro pra anatomia pra levar na aula prática. Eu não achei que eu precisava, porque como eu falei, a professora já, né, fazia isso daqui. Tipo, muitas peças até ela pegava de livro. Eu achava bem melhor, porque como foi ela que fez, então, tipo assim, já tava tudo separadinho, entendeu? Então você pegava ali e ficava muito mais prático. E eu acabava vendo que quem tava com o livro ficava meio perdido, porque ficava aquele livro enorme, andando pelo laboratório e, tipo assim, tentando abrir, tentando achar, tipo assim, sei lá, eu acho que dificultava meio isso. E é algo que eu via, assim, né? Então eu achei, tipo assim, que não precisava comprar livro, porque como ela fazia isso, ajudava bastante. E eu achava que ia me atrapalhar, sabe? Porque ele, tipo, é um livro muito grande, você tem que ficar, tipo, procurando onde que tá cada peça. Fora que quando, tipo assim, tá, tem 1000 informações. E aqui não, tipo assim, tava básico, tipo, tinha o osso e aqui as partes do osso. Pronto, básico. Eu achava, tipo, bem melhor pra estudar. E aí, que mais? Então, eu vi comprando livro pra isso, mas eu usava, tipo assim, tudo nessa plataforma. E eu acho que todos os livros eu peguei lá mesmo. Pra genética também. Inclusive, eu vou deixar aqui, por aqui, os livros que eu usei, né? Porque tem uns que eu acabei esquecendo. Mas, por exemplo, o livro de Biologia do Desenvolvimento Animal, eu usava o Junqueira. Gente, o Junqueira é perfeito. Sempre quando... Ah, eu tenho que falar do negócio. Esqueci, mas vamos por parte. Os livros. Eu usava o Junqueira. Tem dois do Junqueira, eu não lembro qual eu usava, mas eu vou deixar aqui qual eu usava no primeiro semestre. Do Junqueira eu usei pra Biologia do Desenvolvimento Animal. Eu acho que foi basicamente esse. Tem outro que eu, tipo assim, dava uma olhadinha, mas não era tanto. Mas eu vou deixar aqui também as fotos deles. De Genética Animal eu também vou deixar aqui, que eu não lembro o nome. Só que de anatomia eu lembro que é o Cone, eu usava mais ele. Inclusive, quase todos que a professora pegava era do Cone. E nos slides também ela usava muito Cone. Então, tipo assim, é um livro muito bom. E aí teve qual mais? E, basicamente, esses foram livros. E eu vou deixar aqui, por aqui, a fotinha deles. E é isso. E sobre atividades. Eu não tive trabalho. Graças a Deus, eu não tive trabalho no seminário. Porque eu odeio. Gente, eu não aprendo nada com isso. Eu fico super nervosa e acabo falando, nem prestando atenção no que os outros estão falando. Sério, não dá pra mim. Então, graças a Deus, não tive seminário no primeiro semestre. E aí, eu só tive prova. Eu tive, 3 provas. Se eu não me engano, foram 3 provas. E aí, a professora, a professora mandava atividades. Era muito legal. Era roteiro de estudos. Então, tipo assim, ela dava aula tecido epitelial. Aí ela fazia um roteiro de estudos, tipo assim, com várias perguntas, falando sobre aquela determinada aula. Isso era muito bom. Era nisso que eu usava o Junqueira. Então, eu pegava o Junqueira pra estudar e responder essas perguntas. A professora não mandava resposta, isso era muito bom, porque a gente confiava na nossa resposta. E aí a gente, tipo assim, ia a fundo procurando pra tentar achar. Ela, tipo assim, eu tive dúvida em tal pergunta. Aí eu ia lá e debatia com ela, mas ela não, tipo assim, dava as respostas. E aí foi isso, então, tipo assim, isso ajudava muito. Ela fazia isso, e a de genética também fazia isso. E, tipo assim, nossa, ajudava muito, gente, de verdade. Porque você acabava, tipo assim, entendendo mais, indo mais a fundo, fazendo estudar, ler o livro. Porque quando você pega o livro e vai ler, você fica meio assim, tipo, tá, e aí, sabe? Fica meio coisa... Mas quando você tem pergunta e você vai lá, fica mais prático, mais dinâmico, e isso ajuda mais a estudar. Bom, foi isso. Falei de recepção, das minhas matérias, né? Como eu fazia minhas anotações e os livros que eu usava. E agora a monitoria que eu vou falar. Eu tive monitoria em Biologia do Desenvolvimento Animal e em Anatomia. Gente, eu amo monitoria. Eu não sei ainda se eu vou querer ser monitora de alguma matéria, mas, tipo assim, nossa, eu achei... é muito maravilhoso. Porque a monitoria era fora do período de aula, geralmente à tarde, né? Como eu estudava de manhã, então acontecia tarde e alguns dias da semana. Geralmente era na própria aula, se eu não me engano. Eu acho que era no próprio dia de aula que teve aquela matéria. Só uma vez que não foi. E eu tive nessas 2 matérias. E basicamente, monitoria é uma aluna, né, que já tá ali no terceiro semestre, no quarto, que já teve essa aula que eu estou tendo, no caso. Que eu estava tendo, né, no caso. E aí ela vai ajudando, ela fica lá com a gente, só fica a monitora e os alunos.
E aí a gente fica vendo as lâminas, as lâminas que a gente estudou. E isso é muito bom, porque, tipo assim, no período de aula, muitas vezes a gente não tem tempo e tem muita coisa ali que o professor, tipo assim, tem que falar, então a gente acaba, né, tipo, não tendo tempo, fora que tem, tipo assim, muitos alunos. E geralmente na monitoria, como é à tarde, quase, tipo assim, ou a pessoa não quer ir mesmo, ou, tipo assim, ela tá trabalhando, né, que tem muitos casos também que a pessoa tá trabalhando. Então, tipo assim, fica tranquilo. E, tipo assim, é bastante horas que você pode ficar observando, pegando a lâmina que você quer, sabe? E, tipo assim, você com o próprio microscópio, porque tem vezes, por exemplo, na aula eu tinha que dividir. E já monitoria não. Então, tipo assim, tinha um microscópio só pra mim. Eu poderia ficar ali horas estudando, né? Obviamente, até a monitoria ir embora. E aí também a anatomia era a mesma coisa, ela pegava as peças, a gente ficava estudando, e era muito tranquilo, gente, é muito tranquilo. Então, você tem oportunidade de ir, tipo, eu não trabalho, tem oportunidade de ir, vá, sabe? Porque muita gente, tipo assim, ficava com preguiça e não ia, ou falava que, tipo, já estudei na aula, pra que estudar e tudo mais. Não, tipo assim, vá, tem oportunidade, vá, estuda. E não precisa todos os dias também da monitoria, mas pega um dia, tipo assim, vou ficar aqui até esse horário estudando. Isso ajudava demais, sério, me ajudou muito. E em relação à monitoria, isso, oportunidade de vá. Genética eu não tive, né? Não tem como ter ali, né? Genética é meio complicado pra ter monitoria, aula prática, enfim. Mas tem alguns lugares que tem. É porque é mais teórico, né? Mas, tipo assim, não tinha. É porque como é mais teórico, é mais difícil a pessoa, tipo assim, querer ensinar, tipo... É isso. E aí, né, foi isso, né? Carga horária. Eu tive aula no primeiro semestre de segunda, quarta e quinta. Segunda tinha biologia do desenvolvimento animal. Terça e sexta era os dias para eu ter aula online, né? Que era de casa, não precisava ir pra faculdade nem nada. Que eram as aulas já gravadas, enfim. Quarta eu tinha genética e quinta eu tinha anatomia descritiva dos animais domésticos. Aula prática e aula teórica, tipo, eles que faziam lá a grade horária, sabe? Não tinha um dia específico. Tipo, no final do mês só que a gente vai ter aula prática. Não, tipo, eles que faziam lá e várias vezes tinham que mudar, por exemplo. E foi basicamente isso. E é isso. Eu acho que foi isso. Como eu falei em relação aos materiais, eu comprei só caderno. Em relação a materiais, tipo assim, escolar, assim, comprei um caderno só de 10 matérias. Comprei também, tipo assim, básico, gente. Caneta eu já tinha, lápis, borracha, apontador. E aí eu também comprei pra aula de anatomia, jaleco e luva. Só, não precisava mais de nada. Só de jaleco, luva. E biologia do desenvolvimento animal também pediram caixa de lápis de cor pra gente poder desenhar nas aulas práticas. E foi isso, espero que vocês tenham gostado. Tem muita coisa, tipo assim, que eu posso falar, como, né, esqueci o nome, do tablet, né, como eu fazia minhas anotações pra anatomia prática, enfim, essas coisas, mas espero que vocês tenham gostado. E se surgiu alguma dúvida, né, meu primeiro vídeo, assim, gravando, né, grandão, assim, então eu espero que vocês tenham gostado. Se tiver alguma dúvida, pode perguntar aqui nos comentários ou no direct. Curtam esse vídeo, manda, né, pra quem vocês acham que deve mandar, pra quem tá fazendo medicina veterinária, ou estuda também na faculdade que eu, a Cruzeiro do Sul. E é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. E é isso. Um beijo, até o próximo vídeo e espero que vocês tenham gostado.